Olá pessoal, aqui é o professor Juliano de Física e nessa segunda aula da nossa sequência das aulas iniciais, a gente vai falar um pouquinho sobre notação científica, ordem de grandeza e alguns prefixos importantes, beleza? Então vamos lá. A notação científica, ela é uma forma especial da gente expressar um número em potência de 10. Então, vou colocar um exemplo aqui interessante. Essa aqui é a nossa casa, é a Via Láctea. Quantas estrelas existem na nossa galáxia? Quantas estrelas existem na Via Láctea? Bom, difícil de saber, né, pessoal? Não dá para contar, mas dá para a gente fazer uma estimativa. E fizeram. A gente tem uma contagem de 250 bilhões de estrelas, só que com um erro muito grande, de 150 bilhões. Então, vou pegar um valor mínimo aqui e a gente vai falar de cerca de 100 bilhões de estrelas. E esses 100 bilhões de estrelas, ele pode ser expresso em potência de 10? A resposta é sim. Como é que a gente faz isso? Bom, se a gente pegasse, por exemplo, o número 100, o 100 é 10 vezes 10. Então, o modo da gente escrever ele em potência de 10 seria 1 vezes 10 elevado ao quadrado, porque eu estou multiplicando duas vezes o 10. Se eu fizesse isso, 10 vezes 10 vezes 10, seria 1000. E a gente poderia expressar isso em potência de 10, de 1 vezes 10 elevado à terceira. E quantas vezes o 10 está sendo multiplicado? Nesse caso, pessoal, a gente tem um número igual a 100 bilhões. Então, quantas vezes o zero vai ser multiplicado aqui? Vão ser 11 vezes. Se você multiplicar 10 vezes 10 vezes 10, 11 vezes, você vai chegar nesse número grandão aí, que é os 100 bilhões. Como é que a gente transforma isso em potência? Bom, seria 1 vezes 10 elevado a 11, dentro desse raciocínio que a gente está fazendo. Mas, se a gente usar essa técnica aqui, ó, esse macetinho, vai ser muito mais fácil. Vou colocar a vírgula aqui, acompanhado do 1. E vou contar quantas casas existem depois daquela vírgula que eu coloquei. Então, ó, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E eu vou poder escrever um número assim, ó. 1 vezes 10 a 11. É 1, aquela casa, multiplicado por 10 elevado a quantas casas existem depois da vírgula. Beleza, pessoal? Bom, agora uma outra perguntinha. Quantas galáxias existem no universo? Muito, né? Também não dá para contar. Dá para a gente fazer uma estimativa, e a estimativa é a seguinte, são 100 bilhões de galáxias também. Agora você imagina quantas estrelas existem no universo inteiro? É uma quantidade fabulosa, muito grande. Bom, mas como é que a gente colocaria esse número em potência de 10? Simples, né, pessoal? É só colocar a vírgula no mesmo lugar que eu coloquei, porque é o mesmo número de cima, e contar quantas casas existem depois da vírgula, que também é 1 vezes 10 a 11. Então, aquela perguntinha que eu tinha feito, quantas estrelas existem no universo? 100 bilhões vezes 100 bilhões. Então a gente vai ter esse número grandão aí, que também pode ser expresso em potência de 10. Como é que a gente faz? A técnica é colocar a vírgula e contar quantas casas existem depois do número. Se você quiser parar o vídeo e contar, eu já sei quanto dá. Dá 10 elevado a 22, que a gente vai poder escrever assim, ó, 1 vezes 10 elevado a 22. Beleza? Agora veja bem que se a gente quisesse colocar a Terra em cima de uma balança, qual é a massa que daria essa Terra? Pessoal, é impossível fazer isso. Não dá para a gente fazer essa medida direta. Tem como a gente fazer a medida indireta dessa massa. E o resultado é esse aí. Vamos ver quanto que número que é esse aqui, ó. Até aqui a gente tem 1000. Até aqui a gente tem 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quatrilhão, 1 quintilhão, 1 sextilhão e 1 heptilhão. Então são cerca de 5,972 heptilhões de quilogramas. É uma massa muito grande. Como é que eu coloco essa massa, esse número em potência de 10? Qual era a nossa técnica mesmo? Só deixa eu apagar aqui para não confundir.
Então vou pegar aqui a canetinha de novo, só um instante, e aí a técnica era, vamos pegar o número, colocar uma vírgula nele. Vou colocar a vírgula aqui, por exemplo. Então eu vou escrevê-lo 5.972 vezes 10 elevado a quantas casas tiver depois da vírgula. E você já contou, então deve dar 5.972 vezes 10 elevado a 21. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Realmente, pessoal, deu 5.972 vezes 10 elevado a 21 quilogramas. Agora, será que esse número aí, ele está em notação científica? Eu sei que ele está escrito na forma de potência de 10, mas ele está em notação científica? A resposta é não. A notação científica, como eu falei para vocês, é um modo diferente, um modo especial da gente colocar o número na forma de potência de 10. Como é a técnica? Bom, esse número aqui, ó, o 5.972, que está representado por esse N. Deixa eu pegar outra canetinha aqui para dar um destaque maior. Vou pegar esse marca-texto. Então esse N aqui, ele vai ser o número que acompanha a potência de 10. Nesse caso, 5.972. Só que esse N, pessoal, ele tem que estar entre 1 e 10. Incluindo 1 e excluindo 10. Não pode ser 10, mas pode ser menor que 10. 9,9. 9,999. Pode, não pode ser 10. Então, 5.972 é um número que está entre 1 e 10? A resposta é óbvia, não. Como é que eu transformaria esse número de forma que ele ficasse entre 1 e 10? Eu teria que colocar a vírgula aqui. Concorda comigo? Então, em vez de eu colocar a vírgula nessa posição, eu colocaria nessa posição. Colocaria a vírgula aqui. Na verdade? E aí, colocando a vírgula ali, a gente vai ter 5,972. E aí, é um número que fica entre 1 e 10? A resposta é sim. E aí, a gente vai ter o número em notação científica. Então, vamos expressar esse número em notação científica. Vai ficar 5,972 vezes 10 elevado a um expoente, que vai ser quantas casas tiver depois da vírgula. Nesse caso, pode contar, vão ter 24 casas. E aí o número vai estar em notação científica. Então, 5,972 vezes 10, 24 quilogramas, está em notação científica. O 5.972 vezes 10 elevado a 21 não está em notação científica, embora esteja em potência de 10. Beleza? Muito bom, pessoal. Vamos resolver esse exercício. Vamos ler esse exercício antes. Vamos no quadro daqui a pouquinho. E o exercício é o seguinte: o fluxo total de sangue na grande circulação, também chamado de débito cardíaco, faz com que o coração de um homem adulto seja responsável pelo bombeamento, em média, de 20 litros por minuto. Qual o volume de sangue em litros bombeado pelo coração em um dia, expresso em notação científica? Eu não resolvi esse exercício ainda, mas já dá para perceber que esse não pode, que esse não pode e que esse não pode. Por quê, pessoal? Porque não são números que estão entre 1 e 10. Esses números que acompanham a potência de 10, eles não são números que ficam entre 1 e 10. E tem que ser. Então eu já fico ou com a A ou com a C. Vamos ver quanto que dá? Vamos lá para o quadro. Então vamos lá resolver essa questão. Bom, então vamos lá resolver essa questão. Ele me disse que são 20 litros de sangue que vão circular por minuto. Certo ou não, pessoal? Então 20 litros de sangue por minuto ele chamou de débito cardíaco. Ele quer saber qual é o volume de sangue bombeado pelo coração durante um dia. Então repara só que um dia tem 24 horas. E uma hora, isso aqui, tem 60 minutos. Então vai 24 vezes 60 minutos.
A gente vai ter que um dia, portanto, 24 vezes 60 vai dar 1440 minutos. Então, essa aqui é a quantidade de minutos em um dia. Então, eu vou fazer essa regrinha de 3 agora aqui. Então, vai ser 1440 minutos. Lembrando que a unidade embaixo de unidade, a gente vai ter um volume V. Tá certo? Então, se eu multiplicar em cruzes aqui, V vezes 1 dá V. E 20 vezes 1440 vai dar 28.800 litros. Só que ele quer esse valor em notação científica. E como é que eu vou escrever isso em notação científica? Lembra? A regrinha é um número multiplicado, deixa eu colocar aqui, um número multiplicado por uma potência elevado por um expoente. Esse número aqui, ele tem que ficar entre 1 e 10. Ele tem que ser maior que 1, menor que 10. Portanto, se eu quiser transformar isso aqui em notação científica, pessoal, vou ter que colocar a vírgula aqui. E colocando a vírgula ali, eu vou ficar com 2,88 vezes 10 elevado a quantas casas tiver depois da vírgula, portanto, 4 casas. Então, fica 2,88 vezes 10 a quarta litros em notação científica. Portanto, a alternativa correta é C. Beleza? Então vamos voltar lá para a aula. Bom, de volta, pessoal. A gente vai agora mostrar para vocês o que é uma ordem de grandeza. Ordem de grandeza é uma estimativa que a gente faz acerca de uma certa quantidade. Então, quando eu falei para vocês assim, o número de estrelas na galáxia é 100 bilhões. Será que é 100 bilhões certinho? Ou pode passar um pouquinho, ou pode faltar? Quer dizer, a gente nunca vai saber porque não dá para contar. Se eu pergunto para você, quantos grãos de areia existe na praia de Copacabana? Tu sabe responder? Obviamente não. Não dá para contar. É impossível fazer essa contagem. Então a gente nunca vai saber certinho qual é a quantidade. Mas tem como fazer uma estimativa. Então, a ordem de grandeza é a estimativa que a gente faz daquela determinada quantidade. E para isso, o número tem que estar em potência de 10. Lembrando que a potência de 10 vai ser um número multiplicado por uma potência de 10 elevado a um expoente. E esse número aqui, ele tem que ficar entre 1 e 10, incluindo 1 e excluindo 10. Mas, e aí que entra a regra da ordem de grandeza. Como é que é? Se esse número aí for maior que raiz de 10, pessoal, raiz de 10, se você for na calculadora, você vai encontrar 3,16 aproximadamente. Então, se esse número aí for maior ou igual que 3,16, você vai pegar a potência de 10 e acrescentar 1 no expoente. Essa vai ser a ordem de grandeza daquele número. Se o n for menor que 3,16, então você vai pegar o valor da potência de 10 com o expoente sem modificação. Beleza? Então, por exemplo, ordem de grandeza da massa da Terra. Pessoal, era 5,972 vezes 10 elevado a 24. 5,9 é maior que 3,16. Isso significa o quê? Que eu vou pegar a potência de 10 como representante dessa notação e vou acrescentar um no expoente. 5,9 é maior que 3,16. Então a ordem de grandeza da massa da Terra vai ser 1 vezes 10 elevado a 25. Agora tente você fazer. A caixa d'água de uma indústria está cheia. 245 mil litros de água. Qual é a ordem de grandeza? Bom, tem que colocar em notação científica. Vamos tentar fazer? Vou colocar a vírgula onde? Deixa eu trocar a canetinha de novo aqui. Vou ter que colocar a vírgula aqui, certo, pessoal? Para o número ficar entre 1 e 10. Se eu coloco a vírgula ali, ele vira 2,45 vezes 10 elevado a um expoente. Então vai ficar 2,45
vezes 10 elevado a quantas casas tiver depois da vírgula. Quantas casas tem? 1, 2, 3, 4, 5. E aí? O 2,45, que é o número que acompanha o 10 à quinta, ele é maior que 3,16? Não. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a potência de 10 sem alterar o expoente. Então vai ficar 1 vezes 10 à quinta. Beleza? Bom, pessoal, estamos de volta. Agora a gente vai falar um pouquinho e rapidamente a respeito dos principais múltiplos e submúltiplos. São prefixos que a gente geralmente usa para expressar também uma certa quantidade. Bom, vou colocar aqui os múltiplos, os velhos conhecidos: quilo, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta e iota. Tem que decorar tudo? Bom, eu não digo decorar, mas a gente tem que aprender a utilizar pelo menos esses 4 primeiros. Mesmo porque a gente está na era dos teras, né, pessoal? Na era da eletrônica, dos processadores, da quantidade de informação guardada nos computadores. Então é bom a gente conhecer pelo menos esses 4 primeiros. O quilo, representado pela letra K, ele vale 1000, ou 10 à terceira. O mega, ele vale 1 milhão, ou 10 à sexta. O giga, representado pelo G maiúsculo, 10 à nona, ou 1 bilhão. E o tera, 1 trilhão, 10 a 12. Os outros precisam saber? Pô, pessoal, é bom saber. Mas, assim, os 4 primeiros são obrigatórios. Submúltiplos. Também vou falar dos 4 primeiros. E o mili, e o micro, e o nano, e o pico. O fento, o ato, o zepto e o iocto, eles são menos usados. O mili vale 10 a menos 3, ou seja, 1 sobre 1000. É como se eu estivesse pegando um de alguma coisa, 1 centímetro. Se eu dividir por 1000, a gente vai ficar com, 1 metro. Se eu dividir por 1000, eu vou ter 1000 partes desse metro, que corresponde a 1 milímetro. Beleza? Se eu pegar o metro e dividir por 1 bilhão de partes, ele vai ficar como 10 a menos 6. O nano, 10 a menos 9. O pico, 10 a menos 12. Beleza? Então eu posso expressar as coisas assim, ó. 5.000 joules, 5 vezes 10 a terceira joules, ou 5 quilojoules. O 10 a terceira vale K, é o quilo. 0,0000001 metro, ou seja, 1 vezes 10 a menos 6 em notação científica, beleza? O 10 a menos 6 vale quanto? Micro. Pode olhar na tabelinha aqui. 10 a menos 6, ok? E assim por diante, a gente vai compondo as grandezas. Ok? Muito bom, pessoal. Esse é o final dessa segunda aula. Espero que vocês tenham compreendido. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários aí, beleza? Um abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.